terceiro ano, depois desse passeio com juros simples, vamos entender um pouquinho do juro composto, que tem quase que a mesma finalidade, tem quase que o mesmo trabalho, só que o juro composto é o chamado juros sobre juros, certo? O juro simples, ele é um juros que incide somente no capital inicial. Quando falamos de juros simples, estamos falando o seguinte: eu tenho um capital inicial, tenho um valor, e só esse valor vai render um certo juros por mês, por mês, por mês. Depois eu junto tudo, mas só naquele valor fixo do mês. O juro composto, ele vai trabalhar com aquele valor e a cada final de ciclo, ele junta aquele valor ao capital e faz tudo de novo, junta ao capital, tudo de novo, junta, vai girando. Então, isso é o juro composto. Mas para ficar mais fácil, para ficar melhor o entendimento, na telinha, diretor, aula 44.1, juro composto, matemática financeira, na sua terceira parte. Já sabemos que há dois tipos de juros, o simples e o composto. E que o sistema financeiro, ele utiliza do juro composto por ser mais lucrativo, por fazer o dinheiro girar de maneira constante. Sim, por tudo isso, ele é o mais utilizado, tá certo? Ok. A taxa de juros é sempre aplicada ao somatório do capital no final de cada mês. Aqui não podemos nem pensar assim mês, tá? Podemos pensar assim, ó, no final de cada ciclo. São ciclos. Deixa eu ver se esse aqui ficou meio, tá? No final desse ciclo, eu vou ter essa junção, porque pode ser mês, pode ser ano, pode ser dias, pode ser semana, depende de como foi feita a aplicação. Então vamos lá para o juro composto. Albert Einstein disse que juro composto é a maior invenção da humanidade, porque permite uma confiável e sistemática acumulação de riqueza, que pode ser por parte das instituições financeiras, como também por parte do usuário, que bem sabe aproveitar o seu dinheiro. Beleza? Então vamos lá. Vamos lá então, olha só. Juro composto são aplicações, nós falamos na outra aula, então vou marcar aqui para vocês. Juros sobre juros. No juros simples, era feita uma aplicação sobre o capital, somente capital. Aqui entra capital mais juros. Entra os dois, certo? Juros sobre juros, juntos os dois. Isto é, são aplicados aos montantes de cada período. Isso que eu coloquei aqui em cima, montante, capital mais juros. Perfeito? A expressão matemática para, que vamos utilizar aqui não é mais uma expressão que permite encontrar juros. Vamos aqui olhar, olha só, olha para mim aqui, ó. Olha para mim. No juros simples, nós calculamos já direto os juros. Faço a aplicação, faço a movimentação, achei o juros. No juro composto, eu vou encontrar o montante, porque ele já trabalha com o valor acumulado. Então, fica atento a esse detalhe, porque agora, na equação, eu já vou direto para montante, beleza? Na telinha, diretor, só queria que vocês olhassem isso direitinho. Montante é igual capital mais. Agora tem um detalhe aqui, ó. Esse fator aqui, lembram da porcentagem? Lembra? Pois é. Agora nós temos aqui um fator de aumento. Isso. Eu podia calcular a porcentagem antes
e somar. Agora, esse fator de aumento entra já na minha equação. Então, eu tenho montante, capital, taxa e tempo. Mesmas informações. Só que na equação entra o nosso fator de aumento. 1 mais I. E agora, para encontrar os meus juros, eu vou pegar o montante que eu achei aqui e vou subtrair do meu capital. Então, montante, capital e juros. Juros é igual montante menos o capital. Você viu que agora tem um fator diferente ali, ó, o fator de aumento. Outro detalhe importante, temos que ficar atentos. Nós temos um expoente. Então, nós temos um fator de aumento elevado a um expoente. Quem é o expoente? O expoente é o nosso tempo. Então, vamos lá. Eu afirmei para vocês, eu disse para vocês que o juro composto é utilizado hoje, certo? É o que mais utilizamos. Beleza. Nas questões Enem, nas questões vestibular, nas questões Saero, Saeb, a grande maioria vai ser de juro composto, porque é o que nós utilizamos no mercado hoje. Então vai ter um expoente. Imagina só, temos um número decimal e um expoente. Dependendo do expoente, vai dar um trabalhão para você chegar naquela resposta. Por isso que o Enem, na maioria das questões, vai dizer use 1, deixa eu colocar aqui um exemplo, 1,3 elevado a 10 igual a tanto. Ele vai te dizer aquela resposta, só que ele vai fazer de maneira assim tão minuciosa que você vai ficar pensando, mas de onde veio esse 1,3? De onde veio? Então, fica atento a esses detalhes agora, beleza? Temos um fator de aumento e temos um expoente. Então, na maioria das questões, ele vai dizer use tanto igual a tanto, para ficar mais tranquilo para vocês, beleza? Então, na telinha, diretor, vamos no passo a passo agora resolver a nossa equação do juro composto. Passo a passo, direitinho. Olha só, o primeiro passo, identificar os dados fornecidos no problema. Então, eu vou ler o problema e vou fazer as aplicações. Certo? Vamos lá. Qual o valor do montante produzido por um capital de R$ 2.500 aplicado no regime de juros? Aqui, vamos corrigir aqui. Juro, nada de simples. Tem até lá embaixo a informação, ó. Vamos lá corrigir. Eu quero no juro composto. Pronto. Há uma taxa mensal de 1% durante 15 meses. Primeiro fato é ler e tirar as informações. Olha, capital, taxa e tempo. Ponto importante, anota. Juros compostos. Usar o número decimal. É regra? Não, mas facilita bastante. Vamos olhar taxa e tempo? Estão se comunicando? Tem comunicação entre eles? Ao mês, meses. Perfeito. Então, temos o capital, temos a taxa, temos o tempo. Taxa eu vou usar em forma de número decimal, taxa e tempo estão em meses. Perfeito. Primeiro passo dado. Segundo passo, substituir os valores, os dados na nossa equação. Então vamos lá. Ó. Capital, taxa e tempo. Capital, taxa e tempo. Vocês perceberam que lá anteriormente
ele disse para usar, ó, use 1,01 elevado a 15 igual a 1,16. Então, quando eu for fazer a substituição aqui, ó, eu vou ter que lembrar que lá ele pediu para usar um certo valor. Então, terceiro passo, faz a substituição, ó, aqui, ó, 1,01 para trocar por 1,16. 2.500 vezes 1,16, 2.900. O capital era 2.500. O capital era 2.500. O meu montante é 2.900. Qual que foi os juros? Juros, montante menos o capital. E isso, 2.900 menos 2.500. Nosso juros é igual a R$400. Beleza? Tranquilos até aí? Vamos fazer mais um então, agora já de maneira mais prática, de maneira mais, né, tranquila. Um produtor fez um financiamento de R$5.000, que será pago em 20 parcelas no regime de juro composto, a uma taxa de 2% ao mês. Vamos lá então descobrir aqui quanto que ele vai pagar, né, no final e qual vai ser o valor de cada parcela. Vamos lá então, como são 20 parcelas, vamos lá fazer o cálculo do montante e dividir em parcelas para ele. Primeira coisa, deixa eu apagar tudo aqui, pegar o... Qual que é o capital? Perfeito. 5.000. Qual que é a taxa? 2% ao mês, que é o mesmo que 0,02. Quanto tempo? Ah, professor, não tem tempo. Claro que tem. Não são 20 parcelas? Então o tempo é 20 meses. Ah, eu nem tinha visto isso aí. Não tinha nem percebido. Daí, então, se você não percebeu, você olha para a informação aqui, ó. Está elevado a quanto? Está elevado a quanto? Isso. Então, esse aqui é o tempo. 20 parcelas. Vamos lá? Montante é igual capital vezes o fator de aumento elevado ao tempo. Montante é igual capital, R$5.000. 1 mais taxa, 0,02. Tempo, 20 meses. Montante é igual 5.000 vezes 1,02 elevado a 20. Montante é igual 1,02 elevado a 20, ele pediu para usar 1,5. Então vai ficar 5.000 vezes 1,5. Multiplicar por 1,5 é o mesmo que pegar o valor mais a sua metade. Então, 5.000 mais a metade de 5.000, 2.500. Soma os dois, R$7.500. Esse é o montante. Não são 20 parcelas? Então, vamos aqui ajudar já esse rapaz. Vamos aqui fazer o seguinte. 7.500 dividido por 20. Corta o zero. 750 dividido por 2, vai dar quanto? R$375. 20 parcelas de 375. Hoje, eles estão, né, fazendo o seguinte, você precisa ter muito cuidado. Eles estão oferecendo parcelas crescentes ou parcelas decrescentes, já jogando os juros de maneira mais complicada para você. Você começa pagando menos, termina pagando mais. Ou começa pagando mais, termina pagando menos. Cuidado, tá, com esses valores aí, crescente e decrescente. Muito cuidado. A taxa de juros já é complicada quando eu faço ali os juros, o acúmulo, tudo já é complicado. Imagina ter que trabalhar com juros que, de uma maneira mais
concreta, eu nem consigo enxergar. Por quê? Porque vai crescendo ou vai diminuindo. Então, só um cuidado especial com essa nova modalidade, tá, do mercado. Beleza? Na telinha, diretor, vamos para mais um exemplo. E se esse valor, né, fosse feito no juros simples, quanto que ele pagaria de juros? Aqui, ó, quanto que ele pagou de juros? Vamos ver aqui. Juros, 7.500 menos 5.000. Juros, aqui ele pagou R$ 2.500 de juros. E se fosse no juros simples, quanto que ele ia pagar? Lembram ainda do juros simples? Claro, agorinha, capital, taxa e tempo. 5.000, taxa 2%, lembra que é aqui? Tempo 20, capital, taxa e tempo. Corta, 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 corta. 50 vezes 2 é 100, 100 vezes 20 dá 2.000. Olha, se fosse no juros simples, ele ia pagar só 2.000. Lá no composto, ele pagou 2.500. Beleza? Então, só para fazer uma comparação para você ver. Ó, num curto prazo de 20 meses, uma diferença de R$ 500. Ah, professor, só R$ 500? É, só R$ 500. Se você acha que é só, então tá. Mas R$ 500 de diferença em 20 meses. Vamos ver mais um exemplo? Um capital de 40.000, aplicado a taxa de 2% ao mês, durante 25 meses. Qual foi o montante no fim dos 25 meses? Uma indicação de que eu tenho juro composto. Ele pede para eu usar uma potência. Então, vamos lá. Primeiro, vamos lá. Tira as informações. Senão a gente vai correndo, né? Capital, 40.000. Taxa, 2%, que é o mesmo que 0,02. E o tempo, 25. Agora sim, montante é igual capital vezes o fator de aumento elevado ao tempo. Ia colocar N no tempo, tá? Em algumas situações aparece N. Montante é igual capital, 40.000. Fator de aumento, 1 mais 0,02 elevado a 25. Montante é igual a 40.000 vezes 1,02 elevado a 25. Ele pediu para trocar por 1,64. Então, 40.000 vezes 1,64. Montante é igual. Faz a multiplicação aí. 40.000 vezes 1,64. Vamos lá, sem pressa. 65.600. R$ 65.600. Esse é o montante. Se eu quisesse saber os juros é igual a 65.600 menos 40.000. Juros é igual a 25.600. Pronto. De maneira bem prática, bem tranquila, mais um exemplo. E assim nós vamos trabalhando com o terceiro ano, fazendo as questões, entendendo as aplicações, vendo direitinho o passo a passo, fazendo tudo dentro dos conformes. Beleza? Fazendo tudo dentro dos conformes, tudo da maneira que temos que trabalhar. Perfeito? Vamos lá então, exemplo número 3. Um capital de R$ 10.000 foi aplicado a taxa de 5% ao mês durante 12 meses. Qual foi os juros?
12 meses. O professor não falou se use, então aqui já está indicando juro composto, certo? Sempre que ele trouxer essa indicação ali de exponencial, eu vou por juro composto, beleza? Então vamos lá. Tira as informações. Capital, 10 mil. Taxa, 5%, que é o mesmo que 0,05. Tempo, 12 meses. Vamos lá, então. Montante é igual capital, 1 mais I elevado ao tempo. Montante é igual capital, 10 mil. 1 mais I elevado a 12. Montante é igual a 10 mil vezes 1,05 elevado a 12. Montante é igual 1,5 elevado a 12, ele pediu para trocar por 1,8, então vai ficar 10 mil vezes 1,8. Montante é igual 18 vezes 1.000, vai dar 18 mil. Esse é o montante. Professor, mas ele não quer saber o montante, ele quer os juros. Então, juros é montante menos o capital. 18 mil menos 10 mil. Chego pertinho. 8 mil. Esse é o nosso juros. Eita, professor, quase que dobrou. Quase que dobrou, porque uma taxa de 5%, 12 meses. Beleza? Mais uma questão. Lembram da Lúcia? Antes de sair, ela me emprestou R$1.000 no regime de juro composto, 10% ao mês. Ainda não paguei, porque falei que ia pagar só com 15 meses. Qual foi os juros que eu vou ter que pagar para a Lúcia? Então vamos lá. Primeira informação, primeiro trabalho, tirar os dados da questão. Vamos lá? Capital, R$1.000. Taxa, 10%. 10% é 0,1 ao mês. E o tempo, 15 meses. Perfeito. Vamos para a equação? Montante é capital, 1 mais I, 1 mais I elevado ao tempo. Montante é 1.000 vezes 1 mais 0,1 elevado a 15. Montante é 1.000 vezes 1,1 elevado a 15. Ele pediu, ele indicou que 1,1 elevado a 15 é 4,2. Então, o montante vai ser igual a 1.000 vezes 4,2. Montante é 1.000 vezes 4,2 é igual a 4.200. Toma-lhe. Esse é o montante. Só que ele perguntou qual os juros. Então, só fazer aqui, ó. Juros é montante menos o capital. 4.200 menos 1.000. Juros é igual a 3.200. Olha só quanto de juros que estarei pagando por R$1.000 emprestado. Olha aí o pouquinho. Só esse pouquinho. Certo? Beleza. Vamos ver então. E se fosse no juros simples? Quanto que eu teria que pagar de volta para ela? Vamos lá. Mesma situação, ó. Capital R$1.000. Taxa 10%. Como é simples, 10 por 100.
tempo, 15 meses ao mês. Aqui é legal porque na equação eu já vou para o juros. Ele quer os juros, capital R$ 1.000, 10% vezes 15. Corta, corta, ficou 10 vezes 10 vezes 15. 10 vezes 10 é 100. 100 vezes 15 vai dar isso, 1.500. Ó, se fosse no juros simples, eu ia pagar só 1.500. Ô Lúcio, onde você estiver aí, ó, eu vou trocar a proposta, tá? Não quero mais juro composto, não. Quero juros simples. Olha a diferença, 3.200 de juros, 1.500 de juros. Você viu aqui que quanto maior a taxa, mais o dinheiro rende? Pois é. Então, quando for comprar alguma coisa, verifica a taxa de juros. É ela quem vai influenciar no seu dinheiro e no tempo que você vai ficar, né, com esse dinheiro utilizado. Mas o exemplo, então, se um capital de R$ 400 é aplicado durante 3 meses a uma taxa no sistema de juro composto, uma taxa mensal fixa, que produz um montante de R$ 3.200, qual será o valor da taxa de juros? Eita, professor, essa está mais difícil. Vamos lá, primeiro passo. Sempre, o primeiro passo é aquele que vai sustentar a nossa caminhada. Sempre, sempre, sempre. O que eu tenho? Tenho o capital, R$ 400. Tenho o tempo, 3 meses. E tenho o meu montante, R$ 3.200. Ele quer saber qual é a taxa. Ele quer saber qual é a taxa, o nosso I. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou pegar minha equação, montante é igual capital vezes 1 mais I elevado ao tempo. Primeiro passo é esse, pega a equação. Segundo passo, substitui o que você tem. 3.200, 400, 1 mais I elevado a 3. Agora resolve. Esse 400 está multiplicando. Vem para o outro lado dividindo. 3.200 dividido por 400 é igual a 1 mais I elevado a 3. 32 dividido por 4 dá 8. Nessa hora aqui, ó, o que a gente faz é o seguinte. Esse 3 que está como potência passa para o outro lado como raiz. Vai ficar raiz cúbica de 8 igual a 1 mais I. E aí eu preciso pensar no seguinte. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes resulta em 8? Aí vamos pensar aqui no 1. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 1 é 1. Não é 1. Então, vou apagar aqui e vou pensar agora no 2. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Pronto. Já achei a raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 8 é 2. 2 é igual a 1 mais I. Como eu quero saber o I, eu trago esse 1 para cá. O I é igual a 1. O 1 é o nosso 100%. Por quê? Porque está em forma de fração. 100 por 100 é igual a 1. Então, o 1 é o nosso 100%. Olha só, para R$ 400 render 3.200 em 3 meses, ele precisa estar aplicado a uma taxa de 100% ao mês. Viu?
Beleza. Mais uma? Bora? Mais uma porque temos tempo. Qual é o montante produzido por um capital de R$ 800 durante 3 anos a uma taxa de 2% ao mês? Olha como o juro composto ele entrega para o aluno algumas dicas importantes. O nosso tempo aqui está em 3 anos, só que a taxa está ao mês. Olha a informação. Use 1,02 elevado a 36. Por quê? Porque 3 é igual a 36 meses. Então, ele já entregou. Eu vou tirar aqui as informações já do jeito prático. Capital, R$ 800. Tempo, 36 meses. Já ajustei o tempo. Taxa, 2%, que é o mesmo que 0,02. Então, agora vou para a minha equação. Montante é igual capital 1 mais I elevado ao tempo. Montante é igual a 800 vezes 1 mais 0,02 elevado a 36. Montante é igual a 800 vezes 1,02 elevado a 36. Ele disse que 1,02 elevado a 36 é igual a 2,04. Montante é 32, vai 3, baixa 3, 16. 1.632. Esse é o montante. Olha que tranquilo. Só faz as substituições, só faz todo esse trabalho e o resto é multiplicação, é divisão, essas coisinhas que vocês sabem fazer, certinho? Perfeito. Professor, lá no juros simples, o senhor calculou juros, calculou capital, taxa e tempo, e também o montante. Aqui, o senhor calculou o capital, calculou a taxa, mas não calculou o tempo. Pois é, nós teremos uma aula mais para frente, né, que é uma aula de logaritmo, função logarítmica. Quando chegarmos nessa aula, eu vou colocar um exemplo lá para vocês, porque o Enem cobra, então precisamos olhar de como que eu faço para encontrar o tempo no juro composto. Né? E se tiver uma questão do Enem 2026 sobre juro composto, pode ter certeza que ele vai pedir o tempo. Então, nós vamos aprender como calcular esse tempo usando logaritmo. Beleza? Tranquilos, então. Na telinha, o nosso Brincando com os Números. Brincando com os Números de hoje é o seguinte. É um teste de raciocínio. Atenção, Lobo. Em alguma situação do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, 11 mais 2 é igual a 1. Mas tu sabe que 11 mais 2, quanto que é, não sabe? Sabe, né, quanto que é 11 mais 2? Aqui ele disse que é 1. Então, quanto que é 9 mais 5? Olha, é um teste de raciocínio. É alguma situação que nós vivenciamos. Tá? E posso dizer o seguinte, todo dia a gente vê isso aí. Então, quanto que é 9 mais 5? Quanto que é 9 mais 5? 11 mais 2 é 1. Cadê a dica? Você deu até a resposta já. Não. Vamos. Corta, diretor. Depois voltamos com mais uma aula de matemática.